Olá, olá! Mais uma vez nós estamos aqui, quer dizer, ainda sou só eu, no Instituto Happiness Coach, para mais um episódio do Livro Aberto. Do Livro Aberto. Nossa, hoje tá difícil, hein? Minha voz tá complicadinha. E nós estamos com essa maravilha que é esse momento da gente estar falando sobre um livro muito, muito bom, que é A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené. Mas a ideia é que a gente não pare só nesse livro. A gente já está cotando os próximos livros, então você fique atento aí, fique atenta para poder indicar qual livro que vocês acham que deveriam ser o próximo livro para que a gente possa partilhar aqui. Hoje é mais um episódio, estou aguardando aqui a minha linda Psy de plantão, a Ana Sabion, que eu amo de paixão, que é a nossa diretora técnica do Instituto Happiness Coaching, porque a gente acredita que é muito importante essa junção entre a inteligência emocional, a psicologia positiva, a psicologia, a psicanálise. A gente acredita que todas essas formas são importantes para alcançar os destraves de cada um. Nós desenvolvemos um método que chama coach existencial, eu e o Regis, que é exatamente para que a gente consiga alcançar a nossa essência, a nossa verdadeira essência e construir a felicidade de maneira ousada. Esse é o grande lema do Instituto, que a felicidade ela é uma escolha ousada, e uma escolha que ela pode ser feita diariamente. Oi, oi, pessoal que está chegando, muito feliz com a presença de vocês. A gente está fazendo um momento aqui, eu e a Ana Sabion, sobre o livro A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené. Já foram alguns capítulos e hoje nós vamos falar sobre viver com ousadia, praticar a gratidão. Então será um momento de troca, de encontro, onde a gente também vai poder responder dúvidas. Então fiquem aqui com a gente, que é muito importante essa troca. A gente tem uma coisa do ser humano que a gente gosta muito de aprender. E hoje em dia, com a internet, tem tanta informação, né? Tem tanta coisa, mas dificilmente a gente consegue encontrar um mentor ou uma mentora que possa estar disponível para a gente, tirando dúvidas, partilhando. Às vezes a gente não entende bem como está colocado lá na gravação. E é muito difícil a gente encontrar mentores que estão porque muitas vezes a gente está aqui e a gente não sabe tudo. Às vezes a gente tem que colher informações para trazer uma resposta bem coerente para as pessoas. E não é todo mundo que está disponível a isso, né, gente? Então tem que Bom aproveitar. dia! Bom dia. Cheguei Aproveitar quando bastante. encontra a gente. Tudo bem? Tudo bem, eu tô aqui explicando que hoje é muito difícil, né? Olha, eu não sei o que acontece de vez em quando, aparecem umas máscaras assim, eu fico. Você sabe que isso está acontecendo sem eu clicar? Que Muito louco, né? interessante. Porque É, sempre pelo menos você está me vendo, né? eu tô. Porque olha que loucura, né? Às vezes muda aqui do nada, mas estamos aí, Estou te vendo, estou te ouvindo, tá tudo ótimo hoje. Tá tudo não é? maravilhoso e hoje a gente vai seguir para mais um capítulo desse livro tão delicioso. E eu tô aí te ouvindo e eu já chego te interrompendo, né? Não, tudo bem, tranquilo. Isso é sem problema nenhum. A gente tem, quando você está entrando, eu também fico sem voz, né? E eu esqueço. A gente vai ter que fazer isso muitas vezes para a gente poder aprender todos os detalhes Pois aqui, é. né? Mas já está muito bom. Hoje a gente já está no episódio 16, né? Caramba, 16 semanas 16 já. E, já. gente, esse livro aqui a gente não tá nem na metade ainda, porque ele é muito intenso, ele não é denso, ele é uma leitura fácil, mas é uma leitura com muito, muito, muito conteúdo. E assim, a gente para e comenta mesmo e traz reflexões aqui para vocês, paralelos com a nossa própria vida, ou com situações que a gente viu, assim, né? Como diz o Regis, a gente empresta a vida do outro aqui para vocês poderem entender com mais facilidade, empresta a nossa própria vida para que vocês entendam com mais facilidade, coloquem em prática tudo isso com mais facilidade.
Porque a vulnerabilidade ela é uma coisa real e ela pode ser uma parceira e não uma inimiga. Então, se a gente aprender a colocar isso de fato na nossa vida, colocar não, porque já está lá, não tem como não estar, mas parar de fugir, parar de criar essas barreiras e criar essa complicação e aprender a usar realmente isso a nosso favor, o jogo muda completamente, completamente. É Ai, que delícia! verdade. E hoje a gente vai falar de um negócio tão importante, que aqui a Hoje é gente viver com ousadia, né? Praticar a gratidão. isso, praticar a gratidão. Hoje a gente começa a perceber os recursos que a gente tem para realmente lidar com a vulnerabilidade, não ficar contra ela ou evitá-la, como a maior parte das pessoas faz, como às vezes a gente faz também quando a gente se arma, né? Porque às vezes a coisa pega ali, a gente realmente fica muito meio sem saber o que fazer, onde a gente se fecha. Só que quando a gente está realmente aberto e vivendo na vulnerabilidade, a gente aprende que algumas ferramentas levam a gente realmente além, se a gente estiver disposto, disponível, principalmente, para enxergar a gente, né? A gente é tão bonitinho, não aprendeu a se ver dessa forma. E é muito louco, né? Porque às vezes a gente entra em umas prisões que eu gosto de falar que são as prisões sem grades, que é a nossa própria mente, né? Os nossos traumas, os nossos bloqueios, eles nos induzem a ficarmos ali naquele mundinho que muitos falam em zona de conforto, mas na verdade é uma zona desconfortável. E a gente tende a não agir, a não. A gente fica paralisado, a gente acaba procrastinando, não caminhando. Então, são questões muito importantes que a gente precisa olhar com muito carinho. Bora começar? Bora começar. Então, vamos lá, capítulo 4. Viver com ousadia, praticar a gratidão. Mesmo aqueles que aprenderam a se render à alegria e abraçar a experiência não estão imunes aos tremores incômodos da vulnerabilidade que muitas vezes acompanham os momentos felizes. Eles apenas sabem usá-los mais como um lembrete do que como um sinal de advertência. O que descobri na pesquisa foi que é a natureza dessa lembrança que faz toda a diferença. Para quem abraça a experiência, o tremor da vulnerabilidade que acompanha a alegria é um convite para a prática da gratidão, para o reconhecimento de como somos gratos pela existência de uma pessoa querida, pela beleza da natureza, pelos vínculos ou simplesmente pelo momento que está diante de nós. A gratidão, portanto, apareceu na coleta de dados como um antídoto para a alegria como um mau presságio. Na verdade, todos os participantes que mencionaram a capacidade de estar receptivo à alegria falaram sobre a importância de praticar a gratidão. Esse padrão de associação foi tão predominante nas entrevistas que assumi um compromisso como pesquisadora de não falar sobre alegria sem falar sobre gratidão. Olha que legal. Uau, Não muito foi só legal. muito, é muito interessante porque a gente pensa assim, né? O que eu vou fazer? Que eu tô feliz aqui, não sei o que fazer com isso. Pô, você vai ser grato, cara. Você vai ser grato, você vai reconhecer esse momento, você vai fortalecer esse momento e validar ele, porque ele não vai realmente durar para sempre. Mas o que dura para sempre é esse reconhecimento, é essa memória fortalecida e essa gratidão por aquilo que você está vivendo, né? Que legal. Principalmente porque a gratidão ela é uma coisa que a gente pode usar, inclusive, quando a gente não está no momento de alegria, para poder Bingo! transformar aquele momento, É, né? é exatamente esse ciclo que às vezes a gente se perde. A gente quer só viver a felicidade. Então a gente quer a dopamina, a gente quer aquela parte energética. Mas muitas vezes a gente está vivendo um momento que não é um momento feliz. E aí, como que a gente vai sair dessa densidade? É primeiro tendo consciência, clareza, percepção que a gente está nesse momento infeliz, que a gente está nesse momento com outro sentimento, ou com qual sentimento ou emoção que a gente está sentindo ali naquele momento, e exercitando a gratidão. Se a gente, naquele momento que a gente percebe e entende o que está acontecendo e decide agir com gratidão, fica até mais fácil da gente poder solucionar um problema que pode estar acontecendo ou ter caminhos abertos e a solução chegar até a gente sem a gente mesmo se movimentar muito, que é quando eu falo sobre o magnetismo. O magnetismo é isso. Às vezes a gente tá ali criando uma solução, mas a gente não sabe nem como executar aquilo muito bem, e a gente às vezes é convidado para alguma coisa. Então, tudo isso é sinergia, é ressonância, né? E tem a ver com gratidão. Quando a gente está nesse movimento, nesse flow da gratidão,
as coisas acontecem. Gente, é mágico. É mágico. Não foi somente o vínculo entre alegria e gratidão que me pegou de surpresa. Também fiquei espantada com o fato de os participantes da pesquisa descreverem sistematicamente tanto a alegria quanto a gratidão como práticas espirituais ligadas a uma crença nas conexões humanas em um poder maior do que nós. Suas histórias e seus relatos aprofundaram essa questão e apontaram para uma distinção clara entre felicidade e alegria. Os participantes falaram da felicidade como uma emoção que está condicionada às circunstâncias, mas descreveram a alegria como um caminho espiritual que passa pela prática da gratidão e conduz à conexão com o mundo. A escassez e o medo levam a alegria como mau presságio. As pessoas têm medo de que a felicidade dure pouco, que não seja suficiente ou que a transição para a tristeza venha a ser muito difícil. Aprendemos que se entregar à alegria é, na melhor das hipóteses, se preparar para a decepção e, na pior, um convite à tragédia. E lidamos com a questão da autovalorização. Será que merecemos nossa alegria, sendo pessoas tão incapazes e imperfeitas? Com tantas crianças famintas e tantas guerras no mundo, quem somos nós para sermos dignos de alegria? Se o oposto da escassez é o bastante, então, ao praticar a gratidão, nós reconhecemos que há o bastante e que nós somos o bastante. Utilizo a palavra praticar porque os participantes da pesquisa mencionaram práticas de gratidão palpáveis, mais do que ter meramente uma atitude de gratidão ou se sentirem agradecidos. Eles deram exemplos específicos de práticas que incluíam desde manter diários de gratidão até realizar cultos de gratidão em família. Olha que bonito isso. Uau! Que Muito legal. profundo, né? E é até a criação da cultura dentro da própria família de ter a gratidão e de levar isso para os filhos e de manter e sustentar isso dentro da própria casa, né? É uma estrutura A extremamente criação de importante. hábitos, né? A Uhum. gente, na nossa cultura, a gente não tem muito essa coisa da criação de hábitos. Em outras culturas a gente vê mais isso, né? Europa, Estados Unidos, mas não é porque a gente não viu que a gente não pode fazer. Comece hoje. Comece hoje um hábito de agradecer em família, que seja uma gratidão. É, E eu não quero entrar aqui no mérito de religião, mas eu quero entrar aqui na espiritualidade e realmente nesse momento de criar o hábito de agradecer. Então, crie um hábito de agradecer. Crie um hábito de olhar para as crianças, né, que estão na sua casa e falarem para ela: Oi, por que você é grata hoje? A gente foi para uma imersão no final de semana passado, estávamos em 5 no carro, e na volta, no retorno, a primeira coisa que eu falei na hora que a gente estava voltando é: por que você é grato? Por que você está grato? Então, assim, é algo que parece simples, mas que se a gente começar, outras pessoas farão também. Então, comece esse hábito. Isso é importante. Sim. Na verdade, aprendi mais sobre práticas de gratidão, sobre o papel que a relação entre escassez e alegria exerce na vulnerabilidade com homens e mulheres que vivenciaram perdas muito profundas ou sobreviveram a grandes traumas. Isso inclui pais que perderam filhos, pessoas cujos familiares ou amigos sofrem com doenças terminais e sobreviventes de genocídios e outros crimes. Muita gente me perguntava: você não fica deprimida conversando com as pessoas sobre vulnerabilidade, escutando os dramas e tragédias que elas contam? Minha resposta: não, nunca. Isso porque aprendi mais sobre autovalorização, força e alegria com essas pessoas que compartilharam suas dificuldades comigo do que com qualquer outra parte do meu trabalho. E o Nossa, maior. calma aí, isso é um ponto importante. Muito importante. Essa frase, ela é espetacular. Por quê? Quando a Brené, ela fala isso, ela fala que ela não se conecta com a dor do outro. Uhum, Ela olha para a dor do outro e ela enxerga o quanto ela precisa ser grata pela vida que ela tem. E olha como isso gera outras frequências, outros sentimentos. A gente que é narcisista, e aí eu não vou falar uma narcisista patológica, né? Que a Ana vai poder falar muito mais sobre isso do que eu, mas narcisista no sentido de querer salvar todo mundo, de querer se intrometer na vida de todo mundo, de querer que todo mundo faça do jeito que eu quero. Ai, nossa, a pessoa tá fazendo daquele jeito, deixa eu abreviar o caminho dela. Mais ou menos a história da pessoa que vê uma borboleta saindo do casulo e aí vai lá e rasga o casulo
porque acredita que a borboleta está sofrendo para tirar o casulo, mas esquece que a borboleta ela precisa passar por aquele processo traumático de saída do casulo, exatamente para ela poder exercitar os músculos lá, né? Tudo que ela precisa para depois ela poder voar. Então, assim, olhando para isso e olhando para essa fala da Brené, fica muito claro e evidente para mim o quanto a gente, muitas vezes, deixa de ajudar as pessoas, deixa de praticar o nosso trabalho, o nosso propósito, porque a gente fica preso a um universo onde a gente quer controlar a vida do outro, a gente quer que o outro faça igual a gente. Então, assim, eu Uhum. conheço profissionais, psicólogos mesmos, espetaculares, que poderiam estar lá em atendimento, entregando muita solução para os seus pacientes, mas que deixaram de fazer o atendimento, deixaram de olhar para o clínico, por quê? Porque se conectava com a dor do outro. Se conectava com a dor e sentia a dor e sentia, né? É mais ou menos igual eu quando eu tô assistindo um filme de terror. Quando eu tô assistindo um filme de terror, eu fico tão nervosa, que parece que eu tô lá dentro do filme. E o Regis olha para mim e ele fala: Meninas, para com isso, que loucura. Você não precisa se colocar no filme, você precisa entender que aquilo lá é um filme e que você está aqui fora. E Uhum. a Brené está falando exatamente isso, que quando ela está se conectando às dores do outro, às informações e realizando as pesquisas, ela está fazendo o quê? Exercendo gratidão sobre as coisas que ela vive, que ela viveu e que ela não passou por tudo aquilo que o outro está passando. E continua ouvindo e entendendo e fazendo o trabalho dela com maestria. Tanto é que ficou super famosa no TED Talks e é esse livro maravilhoso que a gente recebeu. Então, olha a importância da gente não se conectar na vida do outro, né? Se conectar com pessoas. Isso para mim era sempre confuso, viu, Ana? Eu achava que para eu me conectar com as pessoas, eu precisava me conectar com a dor das pessoas. Sim. Só que na verdade são duas coisas diferentes. Eu me conecto com as pessoas, mas eu continuo sendo eu. E não me conecto com a dor e fico tão vítima quanto a pessoa. É muito Uhum. louco isso, hein? Só isso dá um livro, hein? Que foi? Não, isso é verdade. Mas assim, o que eu entendi do Você que ela tá traz. pensando? Não, é que assim, eu entendi de uma forma um pouco diferente o que ela trouxe aqui, né? Que Porque bom! Fale aí sua opinião. apesar de estar lidando com tantas coisas tão difíceis, histórias tão difíceis, o que ela se apropriou mais da história dessas pessoas foi realmente os recursos que essas pessoas usavam para superar essas questões todas, né? Então, como as pessoas lidavam com a vulnerabilidade, como elas lidavam com a alegria como um presságio, ou com essas dificuldades dessa situação toda, né? E aí foi onde ela traz, né, essa ferramenta de autovalorização, de força, de alegria, etc., dessas pesquisas também e desse contato com essas pessoas. Então, assim, tanto na minha visão quanto na visão da Marcela, o importante é a gente entender o que a gente está absorvendo das situações. O que a gente está trazendo das coisas que a gente está vivendo, independente de como a gente as interprete. Independente de qual seja a visão que a gente tem em relação àquilo. Você está pegando o que é bom ou você está focando no que é ruim? Você está valorizando o ruim ou você está percebendo a solução? Você está reconhecendo a forma como a pessoa soluciona aquela situação ou lida com aquela situação para que seja mais fácil, mais fluido, mais leve, ou para que aquilo valha a pena. Porque tá, eu vou dar um spoiler aqui, esse é o segredo da felicidade, gente. Não é ter uma vida perfeita, mas é olhar para a sua vida tendo recursos para poder lidar com aquilo de uma forma que você viva bem. Perfeito, né? Não vai rolar, não. Perfeito não vai rolar, não. Mas bem, dá para viver sim. E dá para olhar para qualquer tipo de desafio que a gente está vivendo e extrair muita coisa boa dali, né? É Então, que é bora muito lá. difícil a gente fazer isso sozinho, né? Sim, É com muito difícil certeza. fazer isso sozinho, é muito difícil. É, é mais fácil quando a gente está em grupo e é mais fácil quando tem alguém que já passou pelo caminho poder falar: vem comigo para esse caminho, né? E é por isso que a gente está aqui, é por isso que o Instituto existe, é por isso que o nosso trabalho é tão lindo, é porque nós estamos realmente aqui para poder te pegar pela mão e falar: gente, vem comigo, que a gente já foi para esse caminho e já sabe qual é a melhor forma de você sair dele e viver uma vida feliz,
uma vida onde a felicidade ela é construída diariamente, com ousadia, com autenticidade, com vários detalhes aí que a gente traz, principalmente para quem ainda está no processo inicial e ainda está realmente acordando para esse movimento. Acompanhe a gente no Agentes da Felicidade. Serão 21 dias onde você vai poder ter vários ensinamentos, várias fichas vão cair, vários insights, e você já vai ter uma vida transformada. Eu tenho certeza que do primeiro dia ao 21º dia, você já será outra pessoa. Isso é fato. Mas para quem não entrou ainda, entra no grupo VIP, viu? Porque a próxima turma agora é só ano que vem. Então fiquem lá no grupo VIP, recebam informações privilegiadas e aí, ano que vem, vocês já estejam preparados para estar junto com a gente, para viver esse processo de transformação. Então, assim, ó, você já tonto não, viu? Não fiquem perdendo seu tempo, já entra lá no grupo. O grupo tá no link da bio de todo mundo, eu acho. No meu, acredito que tá. No meu tá assim, tiver, ó. a gente põe logo. Chama a gente Nem no dá, mas no direct. meu tá assim. Mas bora lá, vamos continuar. Bora. E o maior presente que recebi foram essas 3 lições sobre alegria e luz, vindas de pessoas que passaram muito tempo na tristeza e na escuridão. A alegria nos visita em momentos comuns. Não corra o risco de deixar a alegria passar despercebida, mantendo-se ocupado demais perseguindo o extraordinário. A cultura da escassez pode nos manter temerosos de adotar estilos de vida simples e comuns, mas quando se conversa com pessoas que sobreviveram a grandes perdas, fica claro que a alegria não é uma emoção permanente. Todos os participantes que falaram de suas perdas e do que mais sentiam falta mencionaram momentos muito singelos. Como eu queria entrar na sala de casa e ver meu marido reclamando sobre o que lia no jornal. Como eu gostaria de ver meu filho dando gargalhadas no quintal. Minha mãe costumava mandar mensagens de texto muito loucas. Ela nunca soube como escrever no celular. Eu daria tudo para receber uma dessas mensagens agora. Uau, que forte. Bem forte. Nossa, bem forte, Principalmente né? porque Gente, são. coloca aí quem está acompanhando a gente, se existe aí um momento que você gostaria de viver agora, que você não pode viver por alguma coisa. Coloca aí pra gente. Até me emocionou assim, né? Porque ontem mesmo, dia 8 foi o dia de que foi depois de muitos anos, né? É que eu não gosto de falar de aniversário de morte, mas foi o dia da mãe do Regis, né? A mãe do Regis faleceu dia 8 de dezembro. Foi enterrada 8 de dezembro. E, nossa, a gente hoje passou um dia mó estranho, e aí no final da noite, quando a gente se encontrou, a gente falou: Ah, você viu que hoje foi o dia? Eu falei pra ele. Daí ele eu vi que eu tava fazendo um monte de coisa estranha, e daí quando eu fui ver, era esse o motivo. Então, quando fala isso, né? Minha mãe costumava mandar mensagens de texto muito loucas, né? E daria tudo para receber uma mensagem dela. Ela é uma pessoa que a gente gostaria muito de receber um alô, né? No dia de hoje, a gente não tem esse alô. Então, realmente a gente. Olha, daí eu fico emocionada. Então, a gente precisa realmente valorizar, né? As pequenas ações, os pequenos momentos e entender que a vida ela é plena quando ela é vivida totalmente, né? Quando a gente pode se tornar vulnerável, chorar aqui na frente do mundo e ser realmente autêntico, verdadeiro e ousar fazer mesmo podendo errar. Igual a opinião, né? A minha opinião ficou diferente da Ana, mas tudo bem. Tipo, eu ousei falar qual era a minha opinião. E ela, a maneira dela. Exatamente, mas o ponto não é corrigir, o ponto é complementar, porque todo mundo vai ter uma percepção diferente, né? Então, assim, como que seria se ao invés da gente entender as coisas, e aqui eu não estou dizendo que a Marcela entendeu dessa forma, tá, gente? Mas como que seria se a gente conseguisse reconhecer que a gente complementa um ao outro, não um é um problema na vida do outro, né? Então, quando a gente tem realmente essa percepção de não é um erro, é só uma percepção diferente, a gente agrega ao invés de desagregar. E é muito mais fácil a gente viver a vulnerabilidade dessa forma, e principalmente é muito mais fácil a gente ter conexões verdadeiras. Porque senão a gente não consegue estar aqui da forma como a gente está. A gente não consegue estar aqui da forma como a Marcela está exposta nesse momento. E assim,
Que bonito que ela pode viver esse momento, que bonito que a gente pode participar desse momento. Tem coisa maior do que isso, né? E É. são essas pequenas, né, coisinhas. Eu só queria aproveitar para trazer uma explicação sobre isso que a Marcela está falando, porque nós, psicanaliticamente, a gente entende que o inconsciente, ele vive ciclos. Né? Então, assim, mas nossa, a pessoa estava estranha, depois ela descobriu que era por causa disso, e não viu que era por causa disso e aí ficou estranha. Exatamente, porque a gente não faz isso de uma forma consciente. A gente faz isso porque a gente está revivendo um ciclo que a gente muitas vezes não está consciente. E aí, quando você fala, ai caramba, olha o dia que é, então eu entendi agora, eu estou revivendo uma emoção vivida um ano atrás, ou 15 anos atrás, ou 20 anos atrás. Por isso que às vezes a gente fica triste sem explicação, sem É nenhuma isso. explicação aparente. Mas se eu tivesse visto o dia antes, faria sentido. Tá, mas desculpa, teu inconsciente não faz sentido, querido. É. Não queira dar sentido pro seu inconsciente, porque não dá. É isso. Muito bom, né? Muito bom. Muito louco. Bora continuar. Muito bonito isso. Bora. Fico tão feliz. É. Muito legal, né? Muito bom. 2, seja grato pelo que tem. Quando perguntei às pessoas que haviam sobrevivido a tragédias como é possível cultivar e mostrar mais compaixão por quem está sofrendo, a resposta era sempre a mesma. Não, não considere o que você tem algo banal e corriqueiro. Celebre-o. Não se desculpe por sua alegria. Seja grata por ela e compartilhe sua gratidão com os outros. Seus pais estão com saúde? Vibre com isso. Faça-os saber quanto eles significam para você. Quando você valoriza o que tem, também está valorizando o que o outro perdeu. Gente, como realmente a resposta está. Olha, isso aqui que ela fala, né? Não considere que você tem algo banal e corriqueiro. E aqui, esse algo banal e corriqueiro é importante a gente trazer para os dois lados, tanto para o bom quanto para o ruim. Porque a maior parte das pessoas age como se o problema que elas têm fosse ridículo, fosse idiota, não deveria ser um problema, não deveria nem existir. Aí que elas fazem, joga para debaixo do tapete. E aí nunca resolve a coisa porque ela não olha para o negócio. Eu sempre falo isso, né, quando eu vou explicar o que sustenta o problema assim, na clínica. Você tem um problema, e aquele problema tem um monte de coisinha aqui, ó, que sustenta ele. Um monte de probleminha, pequenos probleminhas. E aí, se você olha para o pequeno probleminha e fala, isso aqui não é nada, isso aqui não é nada, isso aqui não é nada, eu não vou olhar, o problema grande continua ali, ó, com o alicerce firminho, bem firme, bem firme. Só que aí você vai olhando para o pequenininho, 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 vai desmontando aquilo, você consegue realmente solucionar. E o oposto também é verdadeiro, porque ninguém vive de grandes conquistas. Ninguém tem grandes conquistas todo mês. A gente tem grandes conquistas alguns momentos na vida. Por exemplo, para você comemorar o nascimento de um filho, você precisa esperar no mínimo 9 meses. No mínimo. Isso se você não for uma pessoa que está tentando ali e não consegue engravidar, por exemplo. Aí você vai ter que Sim. demorar muito mais tempo. Você não vai comemorar uma formação, uma graduação em um mês. Você não vai comemorar a compra de uma casa todo mês. Então, todas essas coisas, a gente tem que trazer isso para nossa percepção de que as coisas grandes acontecem muito pouco. E aí a gente tem que estar presente com as coisas pequenas, porque são elas que, primeiro, fazem a gente realmente sentir alegria no dia a dia e são as coisas que têm um valor maior, mesmo quando a gente não tem mais. E também porque, quando a gente valoriza o pequeno, a gente também é capaz de valorizar o grande. Quantas conquistas que as pessoas têm que são grandiosas e elas chegam lá e falam, mas não foi nada demais. Na hora que chega, né, no pódio, fala, ai, era isso? Era isso, nossa, eu trabalhei tanto, fiz tanto para isso. Porque não é porque a pessoa não sabe, não valoriza as coisas que tem, é porque ela não sabe valorizar. É porque ela não tem o caminho neural para valorizar. E aí vai chegar na coisa grande e falar, nossa, não senti nada. Querido, porque não é um passo de mágica, é treino. É treino. É dia a dia lá, olhando e falando, caramba, minha filha está respirando. Ai, meu Deus, e agora pode acontecer alguma coisa? Tá, mas não está acontecendo. Que bom, que alegria. Está todo mundo feliz, todo mundo respirando, todo mundo bem, todo mundo alegre, na medida do possível, mas alegre fica a partir disso, né? E é difícil, né? É difícil a gente, inclusive quando é alguém perto da gente, né? Quando tem alguém ali que tá com esse sentimento, com essa insegurança, com essa, olhando para todas as coisas ruins daquilo, né? E,
E é muito complexo. Eu cresci com uma mãe assim, né? Na verdade. Ontem mesmo a gente passou por uma situação dessas, dela me ligar e falar assim: Oi, você está ocupada? Eu falei: Ixi, pergunta se eu estou ocupada. É bucha, alguma coisa vem por aí. E ela estava em pânico por causa de um exame que saiu, que deu lá, né, ruim. E aí ela ficou, deu ruim, mas ainda não foi no médico, ainda vai fazer outros exames, vai investigar, e se Deus quiser não vai ser nada. Mas ao invés de ela olhar para esse processo, ela olhou para o processo de tipo, já estou decretada com um problema gravíssimo e tá tudo dando errado, já não tá indo certo o pedido do exame, já não tá dando certo que se tem vaga. Eu falei, mãe, calma, respira, vem comigo e vamos tentar olhar de outra forma. Vamos tentar olhar, olha, sabe, para as outras pessoas tinha que acontecer isso. Agora a senhora faz isso, isso e isso, para poder ir fazer o exame logo, vai dar tudo certo. Já marca já o médico que só vai ter o ano que vem já, porque daí você já vai ser mais rápido. Vamos com calma. Aí ela respirou, acalmou, né? E aí, graças a Deus, desligamos a ligação e daqui a pouco eu falo com ela mais tarde e vai dar tudo bem. Mas, gente, quando a gente está ali vivendo o momento, é difícil. E é difícil quando é a nossa mãe também, da gente olhar por esse lado. Né? Minha mãe, poxa vida. Então, é complicado eu falar assim para minha mãe para ter esses movimentos, porque também me vem uma insegurança, também me vem um problema de tipo, ai meu Deus, será que vai dar tudo certo? Mas diante de tudo que eu já vivenciei, tudo que eu já vivi, eu sei que eu tenho duas maneiras de passar por isso. Ou eu vou passar chorando, sofrendo, agoniada e tudo nessa frequência, ou eu vou passar por isso acreditando que vai dar certo, que se tiver alguma coisa vai resolver, vai passar pelo procedimento médico e vai dar tudo certo. Então, só tem dois caminhos, não tem muito para onde fugir. E aí, Exatamente. esses dois caminhos, é claro que eles variam, né? Diante desses dois caminhos, ir pelo positivo e pelo negativo, existe milhões de possibilidades, infinitas possibilidades do que pode acontecer. Agora, qual vai ser a essência desse movimento? Vai ser uma essência na gratidão, olhando da forma positiva, né? Para a forma de que há possibilidades boas, ou olhando só para o negativo, para coisa ruim, que não vai dar certo. Então fica a dica. Complicado. E é muito interessante as pessoas, a gente fica com medo e fechado para aquilo que está sentindo, como se aquilo pudesse evitar o que pode realmente acontecer. E não pode. Então, a melhor forma de lidar com isso realmente não é lidar com a vulnerabilidade, não é extingui-la, gente. É compreender que existe realmente uma razão para você estar inseguro ali, mas que você tem duas escolhas. Você lida com aquilo de uma forma honesta, em que você pode realmente transformar o que está acontecendo ali, ou você finge que nada está acontecendo, fica desesperado, ansioso, tudo mais, e não, mas não tô sentindo nada, não tá acontecendo nada. Mas tá. Mas tá. Bora continuar. Bora. 3. Não desperdice a alegria. Isso aqui vai ser inclusive para mim. É inútil se preparar para a tragédia e para a perda. Quando transformamos as oportunidades de sentir alegria em uma preparação para o desastre, na verdade diminuímos a nossa capacidade de reagir bem. Sim, se entregar à alegria pode ser desconfortável, pode dar medo e com certeza é colocar-se numa posição vulnerável. Mas sempre que nos permitimos nos entregar à alegria e ceder a esses momentos, nós fortalecemos nossa resistência e cultivamos a esperança. A alegria se torna parte de quem somos. E quando coisas desagradáveis acontecem, e elas acontecem mesmo, nós estamos mais fortes. E é isso que é muito louco, né? Porque é o que eu falei anteriormente, as pessoas evitam o que estão sentindo exatamente para evitar que a coisa aconteça e não tem como evitar. Não tem como. Aí que tá, não tem como Não tem evitar. como. É a mesma coisa da gente viver uma vida com medo de morrer. A gente vai morrer. Vai Isso é morrer. fato. A gente vai morrer, Agora, as pessoas ao nosso redor vão morrer. A gente não tem como saber como, quando, nem tem como evitar. Nem tem como evitar. então, E isso é muito louco, porque a gente é muito complexo exatamente porque nós somos os únicos animais na face da Terra que tem consciência da própria morte. nós E... somos os únicos? Aham, sim, Nós somos os únicos que temos consciência? sim, sim. Ai, que horror. Mas não tem. Alterou muito o seu som aí. Deixa eu ver se tá
com alguma ligação, porque às vezes. Ai, peraí, gente, que as crianças estão me ligando. Tá. Eu vou aqui falar o da Gabi. A Gabi escreveu assim: hoje o tempo amanheceu chovendo e me sentindo a pior pessoa do mundo. Parei, olhei. Eu fico nessa vibração ou vou para a academia treinar, que vai liberar os neurotransmissores que meu corpo precisa para mudar. Ai, que lindo, Gabi! Parabéns! É isso aí. Essa é a Ah, escolha. Hã? aspirante a gente da felicidade, né? Já sabe qual É, é o ai, que processo. linda! Essa que é a escolha mesmo. Ou você curte esse momento, né? E depois decide quando vai sair dele ou não. E aí é a grande sacada, porque às vezes a gente decide por curtir esse momento de, ai meu Deus, será que eu fico aqui? E se a gente, o que que acontece é que às vezes a gente fica nesse momento, daí a gente não faz o que precisa fazer para os neurotransmissores começarem a agir, e daí a gente vai criando uma roda nesse movimento. E aí é onde entra a procrastinação, é onde entra que tudo começa a dar errado. E a Gabi foi linda hoje, né? Porque daí ela resolveu ir para a academia e mudar o corpo, né? Porque quando você muda a parte hormonal, você muda a parte física e tudo melhora. Ai, parabéns, mas eu confesso que quando o tempo tá nublado lá fora, eu também fico nublado aqui dentro. É incrível. Mas todas as vezes que chove muito, que o tempo fica nublado, eu sempre quero ficar mais amuadinha, mais quietinha. É incrível, incrível. Dá uma preguiça de louco mesmo. Ai, Você gostoso. também não? Eu não, imagina, adoro tempo nublado, eu não gosto de calor. Eu Ah, você não gosto de gosta de calor? sol, eu gosto de dia aberto, mas eu não gosto de calor. Então, quando tá nublado igual a hoje, nossa, eu acordo numa disposição. Que legal! Olha lá. É muito massa perceber como Linda. que a gente pode ser diferente, né? Mas também, gente, eu tô perto da divisa de Minas com Mato Grosso. Essa terra é quente de um tanto, mas de um tanto. Esses dias a gente entrou numa reunião, né? Eu, o Regis. Aí o Regis, eu acho que não lembro se você tava junto ou não, mas o Regis entrou com uma blusona assim. Eu sou uma pessoa Olha, quente de Ana, o inverno. seu Agora no lugar som frio, gente. Eu tô ficou ruim de demais. novo, viu? Eu tô te ouvindo. Ai, será que entrou ligação de novo? Acho que sim. Aí tá caindo de novo. Eu tô com. Vamos continuar? Eu Eu tô vou com uma continuar a questão. leitura aqui. Tá, Vamos ver peraí, continuar a peraí. Tá me leitura. ouvindo? Agora? Tô, Tá? tô. É que eu tô com uma questão aqui, gente, porque agora eu sou mãe de uma pré-adolescente que tá de férias. E os amiguinhos dela ficam ligando no meu celular. Se falhar o meu e eu estiver falando, só pontua aqui pra mim que eu desligo. É, ó, entrou Mesmo de no novo, hein? silencioso, Ligação ligação aí, aí, olha ó. lá, de novo. Tá entrando. Eu vou continuar por aqui lendo, porque a gente tem. Falta pouco. Mas Voltei, bora? voltei. Ai, socorro! Voltou. Voltou. Eu quero Você continuar! Essas crianças não me continua deixam. daí, então. Continua daí. Ó, vamos lá. Ai, meu Deus do céu, onde que eu. Aqui. Precisei de 2 anos para compreender e assimilar essa informação e para começar a desenvolver uma prática de gratidão. Minha filha Ellen, por outro lado, parece entender intuitivamente a importância de reconhecer e abraçar a alegria. Quando ela estava no primeiro ano do ensino fundamental, roubei-a da sala de aula e passamos uma tarde no parque. Estávamos em um pedalinho, alimentando os patos com migalhas de pão, quando percebi que ela tinha parado de pedalar e estava sentada completamente imóvel. As mãos segurando o saco de pão, a cabeça estava inclinada para trás e os olhos estavam fechados. O sol brilhava sobre sua pele e ela tinha um leve sorriso no rosto. Fiquei tão impressionada com a beleza e a vulnerabilidade de Ellen que mal conseguia respirar. Assisti aquela cena durante um minuto inteiro, mas como ela não se mexia, fiquei um pouco nervosa. Ellen, está tudo bem com você, querida? Ela deu um sorriso ainda maior e abriu os olhos. Então me fitou e disse: Estou bem, mamãe. Estava só tirando uma foto da memória. Como nunca tinha ouvido falar nessa expressão, perguntei: o que é isso? Ah, é uma foto que faço em minha mente quando estou muito, mas muito feliz. Eu fecho os olhos e tiro uma foto para que quando eu estiver triste, com medo ou sozinha, eu possa resgatar minhas fotos da memória e me sentir melhor. Olha Ai, isso, gente, gente, gente. filho é um negócio que ensina a gente de uma forma que, olha, ai, coisa linda. Nossa. Mas fica esse exercício. Quem aqui, quem que tá aqui vendo a gente, que já praticou esse exercício
de bater uma foto e deixar essa foto daquele momento especial na memória. Eu tenho alguns momentos especiais, nunca olhei dessa forma, como ela disse aqui, de maneira tão singela e simples, mas isso é muito real, façam isso. Tem momentos que são muito especiais e que quando você resgata essas imagens na sua mente, você vive as mesmas emoções que você viveu naqueles momentos. Então, aproveitem esse conhecimento, aproveitem essa dica e façam isso a partir de hoje. Se vocês ainda não têm fotos na memória de vocês com essa sensação de alegria, de emoção, de felicidade, façam isso. Comecem hoje. Olhem, prestem atenção no momento e vocês sintam que esse momento te emocionou, que esse momento foi importante para vocês. Fechem os olhos e gravem essa foto na mente de vocês. E sempre quando vocês precisarem, ela vai estar lá. É só vocês resgatarem que ela vai estar lá com vocês. Essa informação, essa foto, essa mensagem, vamos dizer assim. Ai, é muito bonito isso. Muito bonito. Foi muito forte isso. Para mim, expressar gratidão não é tão harmonioso ou espontâneo quanto para minha filha. Ainda fico abalada com a vulnerabilidade em meio às experiências de alegria, mas agora aprendi a literalmente dizer em voz alta: estou me sentindo vulnerável e sou muito grata por a situação que estiver acontecendo ali, né? A Gabi falou uma coisa aqui, ó. Quando estou no meio do mato, quando olho para o rosto dos meus filhos e das pessoas que amo. Tá falando da foto, né? É bonito. Muito bonito. Muito lindo, Gabi. Isso pode soar estranho no meio de uma conversa, mas é muito melhor do que minha reação de catastrofizar ou tentar controlar. Outro dia, Steve me disse que estava pensando em levar as crianças para a casa de campo de sua família na Pensilvânia, enquanto eu estivesse fora a trabalho. Achei uma ótima ideia, até começar a velha ladainha. Ah, meu Deus, não posso deixar eles viajarem de avião sem mim, se acontecer alguma coisa. Em vez de provocar uma discussão, fazer críticas ou qualquer coisa para azedar os planos de Steve sem revelar meus medos irracionais, eu apenas disse em voz alta: vulnerabilidade, vulnerabilidade, e eu estou grata por as crianças passarem um tempo só com você e curtirem a vida na fazenda. Steve sorriu. Ele está bem ciente dos meus esforços e sabia o que eu queria dizer com aquela frase. Antes de pôr em prática minha pesquisa sobre reagir à alegria como mau presságio, eu nunca soube como superar esse mal-estar da vulnerabilidade. Eu não tinha a informação do que eu temia, de como realmente me sentia, nem do que desejava de verdade. A alegria repleta de gratidão. Nossa, gente, que live maravilhosa pra gente terminar o ano, né? Que a gente não vai parar ainda não, tá? É que chega fica tudo sensível, né? Temos ainda a terça antes do Natal e a terça antes do Ano Novo. Sim, não, ainda tem mais três capítulos, 3 episódios ainda esse ano. E a gente vai estar aqui com toda a certeza do mundo, porque isso aqui é muito delicioso. E agora que a gente entrou na prática ainda de realmente ter recurso, nossa senhora, a gente vai. Agora que a gente não para mesmo, né? Que coisa bonita. Gente, comentem aí, qual foi a sacada que foi mais interessante para você? O que você percebeu aqui desse conteúdo que a gente trouxe hoje, que você vai levar, que você vai praticar, que você vai colocar no teu dia a dia, que fez toda a diferença para você? Comenta aqui com a gente. Regis, querido, muito obrigada. Hoje ele está aqui com a gente, ele está falando que a gente é sensacional, que ele nos adora. E eu sou bem suspeita, né, para falar sobre isso. Eu sou suspeita também porque eu tenho parceiros incríveis de trabalho, gente. Nossa, essas pessoas são maravilhosas, me fazem crescer tanto profissionalmente quanto pessoalmente. E são encontros assim que são impagáveis, né? São maravilhosos. Nossa, é incrível, né? Como deu certo, né? Às vezes a gente tenta uma vez não dá certo, tenta outra vez não dá certo, e daí a gente fica naquela de tipo, ai meu Deus, melhor não tentar de novo, porque vai que não dá certo. E deu tão certo, né? Então, essa é uma experiência que eu gostaria também de deixar para as pessoas. Às vezes, vocês tentam uma coisa, tentam outra coisa, e daí sofre, daí chora, daí, sabe, percebe que não dá certo e fala, ai meu Deus, não vou tentar de novo, porque vai que não dê certo. Mas a questão é, tenta de novo, vai que dá certo. Nós somos isso, nós somos exatamente esse momento. A gente já tinha tentado outras coisas, todos nós três, e não tinha rolado. E rolou tão bem, né, dessa vez.
Então, aproveitem e tentem. Hajam com ousadia. Até porque agora vocês estão recebendo ferramentas para tentar de uma forma diferente. Então, se você conseguir tentar olhando para a tua dificuldade de verdade, não olhando só para fora e reconhecendo que dentro de você precisa ser exposto, né, como vulnerabilidade e realmente dar esse passo, cara, a coisa não para mais, né? Isso é muito bonito. A Muito Jaque bom. falou aqui, obrigada por tanto. Que ela colocou de mensagem é ter gratidão até nas adversidades. E é exatamente isso. Podem comentar aqui também uma coisa que vocês são gratas, né, pela nossa live de hoje, ou pelo ano mesmo, a gente está terminando o ano. Vamos aproveitar para agradecer de tudo, né? Falar que, cara, esse ano foi tão desafiador para mim, tão desafiador, tão desafiador. Eu não sei, cada dia que passava na minha vida era uma coisa do tipo, caramba, vira, capota, assim, né? Capota de novo e capota de novo. Você fala, cara, você vai parar em algum momento? Não, não parou. Até agora não parou. Mas a gente começa a agradecer isso porque as transformações são tão intensas quando a gente realmente vive esse processo, que se eu pensar quem eu era no começo desse ano, eu não reconheço. Não me reconheço. Não é? Definitivamente não me reconheço e essa foi a melhor coisa que podia ter acontecido. Porque quando a gente prepara, quando a gente quer alguma coisa na nossa vida, a gente precisa realmente ser preparado para isso. E se a gente não vive o processo de uma forma honesta, no sentido de realmente olhar para si, perceber o que precisa ser mudado, o que precisa ser transformado, o que precisa ser destruído, não é nem desconstruído, é destruído mesmo. Se a gente não se coloca nessa posição, aquilo que a gente quer não vai existir na nossa vida, porque a gente não tem condição de viver aquilo. E às vezes até passa pela gente, assim, e aí você olha e fala, não é pra mim. Não é? Ou, nossa, isso não cabe na minha vida, né? Ou não serve pra mim, não mereço, tanta coisa. Nossa, tanta coisa, né? A Jaque está falando aí, gratidão pelo meu processo de autoconhecimento. Doido, porém transformador. E é isso mesmo, o processo de autoconhecimento muitas vezes é doido, mas é muito revelador e é muito bom quando a gente consegue alcançar uma melhoria, subir um degrauzinho, isso é muito bom, né? O E. Chagas escreveu assim, gratidão pelo autoconhecimento, por mais que venha na marra e doa. Às vezes vem na marra e às vezes dói. Na verdade, eu digo que dói mais ainda, porque quando a gente está ali naquela zona de desconforto, geralmente existe ali o desconforto, mas é uma dor que a gente conhece. Então, como é uma dor que a gente conhece, não dói tanto. Só que daí, quando a gente tenta mudar, aí vem uma dor que a gente não conhece e essa dor dói tanto. Toda vez que vem algo diferente e é uma dor que a gente desconhece, é uma dor que dói muito. É mais ou menos aquelas pessoas, né, que vivem com dor a vida inteira e aí, tipo, elas meio que quase ficam imunes à dor. Não é que elas ficam imunes à dor, elas sentem a dor, mas é uma dor que elas já acostumaram. E aí, quando muda a dor, aí sente com mais profundidade. A nossa vida também é assim. Então, bora viver e buscar gratidão e felicidade nos momentos para que a gente possa sentir menos a dor ou sentir a dor e conseguir passar por ela de uma maneira mais rápida, mais fácil. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Tá bom, as crianças voltaram a ligar aqui. É isso, gente. Estamos finalizando mais um episódio do Livre Aberto, a felicidade entre linhas e encontro. E nós estamos aqui, eu, Marcela da Cruz, e a Ana Sabion, com vocês, para a gente viver essa experiência maravilhosa. E já estamos cotando o próximo livro. Então, por favor, se vocês já tiverem dicas, já vão mandando para a gente no direct, que logo mais vai sair a nossa votação para a escolha do próximo livro, hein? E outra coisa, não percam o Agente da Felicidade. Vem mais uma turma em janeiro. Então, olha, quem não está ainda no grupo VIP, entra lá no grupo VIP, que lá a gente vai fazer sorteios. Lá vai ter muita coisa boa, a gente tem muita entrega, mesmo no conteúdo VIP. Então, aproveite para acompanhar a gente. Porque a felicidade, ela é uma escolha ousada. A felicidade, ela é algo que todo mundo pode ter. Não fiquem pensando que felicidade é algo de utopia, que só vai estar lá quando a gente for morrer, quando a gente estiver lá no túmulo, que lá que a gente vai estar feliz, porque a gente não vai ter problemas, entre aspas. Não é isso, não. A felicidade não é não ter problemas. A felicidade é como você lida com os problemas e como você vive a sua vida de forma inteira, verdadeiramente.
olhando para a vulnerabilidade, olhando para a ousadia, olhando para a gratidão, olhando para tudo que possam vivenciar numa vida plena e feliz. Até porque muitas vezes a única coisa que a gente precisa para ser feliz é aprender como. Porque ninguém foi ensinado de fato a ser feliz. Então, ser feliz é possível se você tiver ferramentas e aprender a viver esse processo para ser de fato feliz. Então, assim, vem com a gente, vamos trabalhar para isso, vamos continuar caminhando nesse sentido. Eu queria dizer que eu sou muito grata pela presença de todo mundo aqui hoje. Vocês estão Tem mais sentindo com a membros da gente aliança aqui. também, tem aliadas nossas, Olha só. emergentes aqui hoje, fico muito feliz. Nossa, tem muita gente entrando agora. E a Jaque falou uma coisa que eu acho importante, Aham, mas só isso daria uma live, tá, aham. gente? Mas ela fala assim: muitas pessoas acham que a felicidade é ter muito dinheiro, mas é o contrário, né? Então, eu acredito que não é o contrário. Já acreditei muito tempo, tá? Muito tempo eu achava que felicidade e dinheiro e prosperidade não combinam. Que eu tinha que ser pobre para eu ter uma felicidade genuína. Eu acreditei muito nisso, gente. Vocês não têm noção de como essa crença me impediu de ter abundância na minha vida. Então, hoje eu posso falar com propriedade que uma coisa não tem nada a ver com a outra, na verdade. A gente tem uma criação e várias crenças que são colocadas aí no mundo de forma até invisível para que a gente realmente não almeje alcançar fortuna, riqueza, dinheiro, prosperidade. Só que isso é uma coisa, é uma energia, dinheiro é uma energia que todos nós podemos ou não podemos ter. Agora, a felicidade, ela não está ligada a essa energia. A felicidade, ela está ligada ao quanto você está engajado no movimento, ao quanto você está olhando para a sua essência, ao quanto você está transbordando na vida das pessoas. E é claro que é muito mais fácil transbordar na vida das pessoas quando você tem uma fluência financeira. É claro que quando você tem muitos recursos, você pode fazer doações, você pode ajudar várias instituições, você pode fazer vários movimentos, né? Então, existem várias formas de doar e de fazer, de dar movimento à gratidão. Existem várias formas, mas não vem comigo, já que não mistura essa questão de felicidade com dinheiro, porque elas não têm essa conexão, na verdade. A felicidade, ela não depende de dinheiro ou depende de dinheiro. Não tem como fazer essa conexão. A Ana quer falar, né, sobre isso. Não, até porque assim, o dinheiro ele não traz a felicidade. É aquilo que a gente falou anteriormente sobre as conquistas. Se você não vive o processo de estar satisfeito e ser feliz no dia a dia, quando você chegar onde você queria, você também não vai saber o que é isso. Só que a pobreza traz menos ainda. Porque ninguém é feliz tendo problemas por causa de dinheiro, ninguém é feliz não tendo solução para a própria vida por falta de dinheiro. Então, é claro que a gente não está falando diretamente sobre isso, porque o dinheiro ele é uma ferramenta. Só que existe, de fato, muita crença e muita dor, muita questão em torno do dinheiro que não é sobre ele. Não é sobre o dinheiro, é sobre poder, é sobre liberdade, é sobre várias outras questões e não necessariamente sobre dinheiro. Só que não ter dinheiro definitivamente não é uma garantia de felicidade. Da mesma forma que ter também não é. Exatamente. A Cris, aqui é a nossa aliada, também anfitriã lá na Aliança. Ai, muito bom, Cris, que você esteve aqui com a gente. Obrigada. Ela falou parabéns. Excelente assunto e como vocês trouxeram. É isso aí. O Bruno está falando que dinheiro traz felicidade ou suborna a infelicidade. Olha, gente, a gente não vai entrar nesse assunto hoje, porque só esse assunto Nossa, é um assunto tão polêmico, a gente mas é super bom pode fazer uma saber. live à parte sobre isso. Eu vou adorar falar sobre isso. Já tô aqui, ó, empolgadíssima. Mas é bom saber que esse é um assunto que interessa para vocês, porque a gente já vai cotar essa possibilidade de a gente falar sobre felicidade e dinheiro. Se dinheiro traz felicidade, já vamos colocar essa como nossa meta para a Isso aí. próxima live, nós três juntos.
porque é um assunto que é muito importante de abordar. E é muito E importante para os três complementarem a visão do outro, porque cada um traz uma esfera diferente. Nossa, isso aqui vai ser maravilhoso, eu estou muito empolgada. já quero essa live antes de acabar o ano já. Né? Bora fazer isso logo. E é isso, gente. Muito obrigado. É um prazer imenso a gente estar aqui. A gente ama fazer isso, a gente ama transbordar na vida das pessoas. A gente ama quando vem uma mensagem de afeto, de reconhecimento. E a gente ama também a recompensa, viu, gente? A gente ama também quando os nossos clientes estão tendo toda essa prosperidade, toda essa mudança, toda a felicidade alcançada depois que esteve com a gente aí no processo de mentoria, mesmo que ela seja express, como é o caso da gente da felicidade, ou numa mentoria mais profunda, num processo mais intenso com a gente. Então aproveitem, nos procurem, vai lá nos nossos directs, entre no grupo VIP, que vem muita coisa boa por aqui ainda. Um beijo para todo mundo. Até semana que Beijos. vem. Tchau, tchau.